Olá! Continuando com a carta para a minha mãe, quase no fim. Passa-se um fenómeno curioso. Normalmente sou muito sensível ao tempo que faz, a um passeio banhado de sol, ou um céu sombrio carregado de grossas nuvens, à brisa, ao calor de uma brisa. Ora, do tempo que passei em Liege, não sou capaz de dizer se foram 6, 8 ou 10 dias, ou mesmo mais. Só ficou em mim uma espécie de cinzento uniforme, como um desenho a lápis numa folha branca. Uma manhã em que estávamos sós, sem falar da inevitável freira, perguntaste-me: que vais fazer da casa? Desde que eu estava nesse quarto onde agonizavas lentamente, era a primeira vez que fazias uma alusão direta à morte. Quando eu era miúdo e depois adolescente, falavas muitas vezes dela e até atrever-me-ia a dizer com uma certa satisfação: depois de eu morrer, meus filhos. Ou então: hás de perceber quando eu já cá não estiver. Mas isso foi há mais de 50 anos. Agora que a morte, por assim dizer, já começava a rondar o teu quarto, não dizes uma palavra acerca do assunto. Não pareces receá-la. Suponho que a olhas de frente e que por vezes chegas mesmo a impacientar-te um pouco por achares que demora muito a chegar. Que vais fazer da casa? Respondi-te o que já te tinha dito. Vou deixá-la ao meu sobrinho. Com os móveis, a roupa de casa e tudo o que lá há? Tudo. Foi uma promessa que fiz há muito tempo ao meu irmão. Morreu quase com a mesma idade do meu pai, ou seja, por volta dos 40 ou 45 anos, deixando mulher e um filho já maior. Ambos ganham a vida, contudo, não penso sequer em aceitar uma parte da herança da minha mãe. Durante uma das minhas raras viagens a Liege, olhaste-me demoradamente, com uma atenção contida, e pronunciaste esta frase que não pude esquecer. Que pena, Jorge, que tenha sido o Christian a deixar-nos. Não queria isso dizer que no teu espírito, no teu coração, eu é que deveria ter morrido primeiro? Aliás, acrescentaste. Era tão terno, tão afetuoso. Se calhar eu não o era ou evitava demonstrá-lo. A casa. A tua casa. Tua, sim, tijolos, janelas, soalhos, só teus. Já passavas dos 80 anos quando a minha prima Maria, a tua última parente, que tinha mais ou menos a mesma idade que eu e continuava a escrever-me de tempos a tempos, me disse que te tinha encontrado empoleirada numa escada a pintar as paredes do corredor. Também pintaste as paredes do pátio. A tua casa não era uma casa como outra qualquer, era um símbolo. O símbolo do êxito final da rapariguinha da Rue Ferronstrée e também o símbolo da concretização dos teus desejos. O bairro de Outremeuse é habitado por aquilo a que eu chamo pessoas modestas, por não poder defini-las de outra forma. A Rue Puy-en-Soc, estreita, buliçosa, com o tilintar do elétrico que parece introduzir-se por entre as lojas, é a rua principal. Esse é o Outremeuse dos Simenon. Raramente punhas os pés na cozinha envidraçada e quase não conhecias os meus tios, as minhas tias e os filhos. Não sei quantos primos e primas por parte do meu pai cheguei a ter. Uns 30? Acho que não exagero muito. E ao domingo de manhã iam todos buscar a sua moeda de 5 cêntimos. O campanário de Saint-Nicolas ficava a menos de 50 metros. Antes de eu sair de Liege, aos 19 anos e meio, vivi contigo em 2 ou 3 casas e todas ficavam como a tua casa à sombra do campanário de Saint-Nicolas. Mudávamos de casa porque o contrato expirava ou porque tinhas encontrado uma casa mais espaçosa. Os móveis reencontravam o seu lugar exato porque todas as casas do bairro são mais ou menos construídas segundo o mesmo modelo. Quem lá mora são pequenos reformados, empregados, contramestres, viúvas de reformados, gente modesta a que ainda hoje continuo a achar que pertenço. A tua casa foi a última, a uns passos daquela onde vivi antes de ir para Paris. Nunca lá dormi, nunca lá estive mais de 1 hora ou 2 de passagem. E nas últimas vezes em que fui ver-te, senti-me confuso.
Sempre conheci, por exemplo, a mesma sala de jantar, mais ou menos Henrique II, com umas cabeças de leão esculpidas nos 4 cantos da mesa, o aparador de vidros multicolores, as cadeiras de espaldar forrado de couro, a imitar o de Córdoba. Um belo dia, deparei com 2 salas de jantar, 2 mesas quase iguais, 2 aparadores com vidros coloridos, sem contar com umas poltronas que eu não conhecia. O mais estranho, para não dizer o mais divertido, é que tu própria confundias tudo. De facto, em tua casa havia os móveis comprados pelo meu pai e por ti quando se casaram e os móveis do pai André, quase iguais. E tu confundias. Dizias-me, por exemplo, olha Jorge, esta é a mesa onde escreveste Au Pont des Arches. Não era aquela mesa, era uma que nunca mais vi, que tinha feito parte de um outro lar que eu não conhecia. Aliás, nunca conseguiste dizer-me o que foi feito dessa mesa de mogno encerado com aqueles reflexos de que tanto gosto. Juravas-me que era aquela, mas eu sabia que a tinhas dado à prima Maria, a tua última parente. Porque, como irmã mais nova, com uma grande diferença de idade em relação aos teus irmãos e irmãs, passavas a ser a única da família, e quem sobrevivia contigo não era uma irmã, mas uma sobrinha, que era mais nova 1 ano do que tu e tão alquebrada como tu. Quando o seu estado de saúde a impediu de te visitar, deixei de ter notícias tuas, fora as que chegavam nas tuas cartas, uma vez, de longe em longe. Mas tu começavas a baralhar as ideias, a confundir tanto as datas e as épocas, que chegaste a falar do pai André como se fosse o meu pai. Será que na tua cama de hospital ainda confundes pessoas e datas? Duvido. O teu olhar é de uma lucidez inesperada. Falas pouco, é certo, sobretudo quando estás cercada de visitas, como acontece quase sempre, mas nem por isso deixaste de querer o que queres, o que decidiste. Escuta, Jorge, sabes que nunca gostei do túmulo que mandaste fazer para o teu pai. Uma grande lápide de granito em bruto, só com um nome e uma data. Sempre detestei monumentos funerários, mármores, colunas, retratos encastrados. Sabes, parece que começa a afundar-se. Não se trata de indiferença da minha parte, muito pelo contrário. Mantive e continuo a manter um verdadeiro culto pelo grande Désiré, mas nunca me preocupei muito com a sua sepultura. Nunca fui recolher-me junto dela. Quando preciso de o sentir junto de mim, basta-me pensar nele. Dessa vez, mãe, acrescentaste, sem reparar na enormidade que dizias, gostava mais de ser enterrada no mausoléu do pai André e da mulher. Fiquei petrificado. Com o passar dos anos, acabaste por confundir os 2 homens que tinham partilhado uma parte da tua vida. Terás amado verdadeiramente o meu pai. Não sei. Os projetos que fazias desde os primeiros tempos de casados não eram projetos para os 2, eram projetos para ti. Já pensavas na tua casa e punhas dinheiro de lado, sem te dizer. Era dinheiro teu, é verdade, tinha luganho a cuidar dos teus inquilinos, mas não deixava de ser uma espécie de pé de meia pessoal, se assim posso dizer, que, para mim, é o oposto do amor. É verdade que não amaste mais o pai André? Pergunto a mim próprio, diga-se de passagem, por que lhe chamarias pai André? Não era pai de ninguém, nunca teve filhos, também nunca pertenceu a nenhuma confraria religiosa. No entanto, era o pai André. O meu pai, esse era Désiré. A casa da Rue de la Loi tinha 2 divisões no resto do chão, mais a cozinha de porta envidraçada, que ficava ao fundo do corredor. Essas 2 divisões estavam apinhadas com móveis de sala de jantar, poltronas velhas, paredes decoradas com fotografias de Christian, minhas, do pai André, da mulher, do meu pai. Em suma, 2 famílias misturadas nas paredes, 2 mobiliários que já não conseguias distinguir, atribuindo a um jovem casal o que de facto pertencia a um velho reformado. Isso sempre me perturbou. E talvez continue a perturbar-me. Fui casado por 2 vezes, vivo com uma 3ª mulher, contudo, nunca me viria à ideia misturá-las nas minhas recordações.
Os meus filhos sabem a origem de cada móvel, de cada objeto, de cada quadro, mas acho que é coisa que não lhes interessa. Bem sabes, mãe, que não tenho nada a censurar-te e não te censuro. Seguiste o curso da tua vida com uma fidelidade rara, diria mesmo raríssima, ao teu objetivo. Conseguiste. Talvez seja por isso que nessa cama de hospital o teu olhar é tão sereno, e também talvez seja por isso que por vezes perpassa por ele uma faúlha de ironia. Grosseiramente, diria, levaste-os a todos.